Saul e Davi, uma história de perseguição, fé e drama. 1. Primeira tentativa de assassinato. Saul tentou matar Davi com sua lança enquanto Davi tocava harpa para ele. 1 Samuel 18, 10, 11. 2. Fuga de Davi. Davi fugiu de Saul e se escondeu em várias partes do deserto de Judá. Ele buscava abrigo e proteção, mas Saul não desistia. 3. Ajuda de Jonatas. Jonatas, o filho de Saul, era um grande amigo de Davi e o ajudou a escapar várias vezes. Jonatas arriscava sua própria vida para proteger Davi. 1 Samuel 19, 1, 7. 4. Em Nob, Davi fugiu para a cidade de Nob e recebeu a ajuda do sacerdote Aimeleque. Quando Saul soube que Aimeleque havia ajudado Davi, ordenou a execução de todos os sacerdotes em Nob. 1 Samuel 22, 9, 19. 5. No deserto de Zif. Em várias ocasiões, Saul perseguiu Davi no deserto. Em um momento, Davi teve a chance de matar Saul enquanto ele dormia, mas decidiu poupar sua vida, mostrando sua reverência a Deus e respeito ao ungido do Senhor. 1 Samuel 24. 1, 22. 6. O encontro em Engedi. Num evento similar, Davi mais uma vez poupou a vida de Saul enquanto ele dormia no acampamento. 1 Samuel 26, 1. 25. Saul, o primeiro rei de Israel, iniciou seu reinado com grande promessa. Ungido pelo profeta Samuel, ele parecia ter a força e sabedoria necessárias para governar. Contudo, ao longo do tempo, a desobediência a Deus e sua crescente arrogância o afastaram do caminho do Senhor. O resultado disso foi a rejeição divina. Deus ordenou a Samuel que ungisse Davi, um jovem pastor de Belém, como o próximo rei de Israel. A história de Davi, entretanto, seria marcada por uma profunda luta, não apenas contra inimigos de carne e osso, mas contra as sombras do próprio reinado de Saul. ***, a ascensão de Davi e o coração de um líder ***. Davi, ainda muito jovem, se destacou primeiro como músico e pastor, mas sua verdadeira fama veio quando enfrentou o gigante Golias. Com uma coragem inabalável e uma fé profunda em Deus, Davi derrotou o gigante com apenas uma funda e uma pedra, um feito que lhe trouxe a admiração do povo e a ira do rei Saul. Este foi o ponto de virada, de herói popular a alvo da inveja do rei, que temia perder o controle sobre seu trono. Início da perseguição O drama da perseguição começou de maneira insidiosa, com Saul tentando matar Davi enquanto ele tocava harpa para acalmar sua alma perturbada. Em um momento de aparente tranquilidade, a raiva de Saul transbordou, e ele atirou uma lança contra Davi, tentando matá-lo. Davi, no entanto, se esquivou e escapou, dando início a uma fuga que duraria anos e o levaria por diversas partes do deserto de Judá. A cada passo, ele sentia o peso da traição e do medo, mas também a proteção divina, que o guiava. Jonatas, o amigo fiel A amizade de Davi com Jonatas, filho de Saul, foi um dos aspectos mais profundos e comoventes dessa história. Jonatas, conhecendo o coração puro de Davi, fez tudo o que estava ao seu alcance para protegê-lo, mesmo que isso significasse ir contra seu próprio pai. Quando Saul, em um acesso de raiva, jurou matar Davi, Jonatas arriscou sua vida para avisar o amigo e ajudá-lo a escapar. Sua lealdade e coragem revelaram o contraste entre o coração de Davi, que buscava a paz, e o de Saul, dominado pela inveja e pelo medo. O refúgio de Davi e a tragédia de Nob Em um dos momentos mais dramáticos de sua fuga, Davi buscou refúgio na cidade de Nob, onde foi acolhido pelo sacerdote Aimeleque. Quando Saul soube disso, sua vingança foi implacável. Através de seu oficial, Doeg, Saul ordenou o massacre dos sacerdotes de Nob, uma tragédia cruel que deixou Davi marcado pela dor da perda de inocentes. Mas a dor de Davi não o afastou de Deus, que o guiava através das trevas da perseguição. A oportunidade de matar Saul Uma das cenas mais dramáticas dessa história aconteceu no deserto de Zif. Saul, em sua obsessão, finalmente encontrou Davi e acampou com seu exército. Durante a noite, Davi e seu companheiro Abisai se infiltraram no acampamento de Saul, onde encontraram o rei e seu general Abner dormindo profundamente. Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas ao invés disso, decidiu não levantar a mão contra o ungido de Deus.
Sua atitude de misericórdia e confiança no plano de Deus tocou o coração dos que o seguiam e mostrou sua nobreza de espírito. Encontro em Engedi e o coração de Davi. Em outro encontro, em Engedi, a cena se repetiu. Davi teve novamente a chance de matar Saul enquanto ele estava vulnerável, mas mais uma vez poupou sua vida. A paz que Davi buscava não vinha pela força de sua própria mão, mas pela confiança em que, no tempo de Deus, o trono seria dado a ele. A bondade de Davi ao poupar Saul revelou o seu profundo respeito pela autoridade divina, que estava acima de todas as intrigas humanas. A morte de Saul e a ascensão de Davi. A perseguição finalmente chegou ao fim quando Saul e seus filhos morreram na batalha contra os filisteus no Monte Gilboa. A tragédia para Saul foi também a realização da promessa divina para Davi. Após a morte de Saul, Davi foi ungido rei de Judá e, mais tarde, de todo Israel. A justiça de Deus foi cumprida, mas a dor e a luta de Davi ao longo dos anos de perseguição mostraram a ele o valor da paciência, da fidelidade, acima de tudo, da confiança no Senhor. A história de fé e perseverança. A história de Saul e Davi é uma poderosa lição de fé e perseverança. Apesar de ser injustamente perseguido, Davi nunca perdeu a esperança em Deus, que o sustentava. Mesmo nos momentos de maior angústia, ele escolheu confiar na soberania divina, esperando que a vontade de Deus se cumprisse no seu devido tempo. A vida de Davi foi marcada por conflitos, traições e desafios, mas também por uma profunda confiança em Deus. Ele não apenas suportou as adversidades, mas usou essas experiências para se aproximar mais de Deus, moldando seu caráter para ser o rei que Israel tanto precisava. A lição final é clara: a fé em Deus, mesmo em tempos de provação, traz vitória. A paciência, a obediência e a confiança no plano divino são as chaves para superar as adversidades e alcançar a realização das promessas de Deus. O fim da perseguição. A perseguição finalmente terminou quando Saul e seus filhos morreram em batalha contra os filisteus no Monte Gilboa. Após a morte de Saul, Davi foi ungido rei de Judá e, posteriormente, de todo Israel, cumprindo assim a promessa de Deus. 2 Samuel 1 de janeiro de 16, 2 Samuel 2:1-4. A história de Saul e Davi é uma poderosa lição de fé, paciência e fidelidade a Deus. Davi, apesar de ser perseguido injustamente, manteve sua confiança em Deus e se recusou a tomar o trono pela força, esperando pelo tempo de Deus para sua ascensão ao trono. Muito obrigado por assistir a este vídeo até o final. Esperamos que você tenha se inspirado com a história de Saul e Davi, uma história de fé, paciência e confiança em Deus, mesmo nas adversidades. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal compartilhar com seus amigos. Cada curtida e compartilhamento nos ajuda a continuar criando mais conteúdo que edifica e inspira. Agradecemos seu apoio e esperamos vê-lo novamente em nossos próximos vídeos. Que Deus abençoe sua vida com muita paz e fé, assim como fez com Davi.